1 Coríntios 7, de 1 a 9. Questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher? Digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos, ou como diz Almeida Atualizada, do que viver abrasado. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta, se o que é melhor, casar ou ficar solteiro. Casar. Resposta de Paulo. Quanto a isso que vocês estão me escrevendo, considerando as circunstâncias, a situação de vocês, eu acho melhor que o homem não toque em mulher. Tocar, essa expressão tocar em mulher é o que a gente chama de eufemismo. Paulo está evitando usar uma linguagem mais descritiva para evitar estimular o pensamento. Quando ele diz assim, não quero que toque em mulher, ou prefiro que não toque em mulher, ele está simplesmente dizendo, eu acho melhor ficar solteiro do que casar e ter relações sexuais. É isso que ele está dizendo. É bom que o homem não toque em mulher. Na situação em que vocês estão, é melhor assim. A resposta de Paulo pode parecer contradizer o que está escrito lá em Gênesis. Não é bom que o homem fique só. E, de fato, na criação, Deus estabeleceu o casamento como sendo o padrão para toda a humanidade. A vontade de Deus geral, o plano geral de Deus, o modelo geral de sociedade é que cada pessoa case e tenha a sua própria família, que tenha filhos e cumpra o mandamento de encher a terra. Mas no Novo Testamento, já no Antigo Testamento, já aparecia a figura do nazireu, já havia a figura de pessoas que não se casavam para poder se dedicar ao serviço de Deus. E você já encontra no Novo Testamento exemplos muito claros, como João Batista, o próprio Senhor Jesus e o próprio apóstolo Paulo. E agora ele faz essa declaração de que, sim, o padrão é que a gente case, mas há situações em que ficar solteiro é melhor. Que situações é essa lá de Corinto? Perseguição, a questão do dualismo, a pressão na cidade. Então, há situações em que ficar solteiro é melhor. E esse é um ponto muito importante para nós, porque se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos pensar que o plano de Deus é sempre que você case, e que se você não casou é porque você é inferior, você não tem mérito, você é uma pessoa assim que ninguém lhe quer. E que isso é um descrédito ou um demérito para você. Quando a igreja entende que é possível que Deus tenha como plano e projeto para a vida de algumas pessoas, que elas permaneçam solteiras e que o estado de solteiro, em determinadas situações, diante de Deus é tão digno, tão espiritual quanto o de casado, então isso aliviaria uma carga muito grande nos nossos solteiros e também na vida da nossa igreja. E acabaria com aquele bullying que o pessoal faz, não é? Faz com a moça ou com o rapaz que vai chegando numa certa idade, não consegue fixar uma namorada ou um namorado, e o tempo vai passando, não noiva e não casa, aí começam as piadinhas, as insinuações e as pressões, né? E aí a pessoa acaba casando só para se livrar da pressão que às vezes a própria igreja coloca. A igreja deveria reconhecer essa resposta do apóstolo Paulo aqui, que há situações em que a melhor coisa é não casar mesmo, e que, portanto,
ele está falando de uma situação específica de Corinto, mas o princípio já está introduzido. Há situações, ou ser solteiro não é sempre a vontade de Deus. Ser casado não é sempre a vontade de Deus. Existe a possibilidade de que, da solteirice, né? Não sei se essa palavra existe, mas eu estou usando aqui de qualquer maneira. Então, quanto ao que vocês me escreveram, considerando todas as circunstâncias, é bom que o homem não toque em mulher. Mas ficar solteiro não é só ficar solteiro, é ficar solteiro e puro. Porque ficar solteiro e pulando a cerca, ficar solteiro e tendo namorados, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz que é bom não toque em mulher, ele está falando a ficar solteiro, no caso do rapaz, não é? E não ter, realmente, não tocar nenhuma mulher sexualmente. Mas nem todo mundo consegue se controlar. É por isso que Paulo diz aqui no verso 2: digo que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Existe a possibilidade de você ficar solteiro, mas se você não consegue se controlar por conta da imoralidade, ele está falando para os coríntios, está se referindo à imoralidade da cidade, a pressão era muito grande, a tentação era muito grande. Se você não consegue vencer a imoralidade que existe na cidade e no seu próprio coração, casamento é a opção de Deus. Deus não conhece outra fuga para o desejo sexual, o impulso sexual descontrolado, né? A não ser o casamento. Tem que casar. Não é só ficar solteiro e puro. Se não consegue ficar solteiro e puro, então o plano de Deus, ou o escape de Deus, é o casamento. Segunda coisa, já disse, por essa palavra do apóstolo Paulo, está claro que sexo fora do casamento é porneia. Por mais que o pessoal tente aí justificar, por mais que diga que casamento é coisa de homem, casamento é instituição social, sem dúvida, não é casamento, é coisa de homem mesmo, nós estamos falando de homem aqui, não de anjo. E se dizer assim, não, mas é coisa de convenção social, não tenha dúvida, mas a sociedade quem ordenou foi Deus. Né? Deus fala e guia através das convenções sociais também. E que, portanto, tem gente que quer viver junto, né? Acha que viver junto, isso aí resolve. Não, está falando aqui de casamento. Casal de namorados que vai para a cama, ou para o banco de trás do carro, o que quer que seja, para o apartamento dele ou dela, está quebrando isso aqui, é porneia. Terceira coisa, você já vê que o padrão aqui de casamento, ele é monogâmico. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. É monogâmico e heterossexual. Está muito claro o padrão. No Antigo Testamento, a homossexualidade no casamento não era permitida. E o padrão era monogâmico no início, depois teve a poligamia. A resposta que a gente dá de que o Antigo Testamento permite a poligamia é isso aqui. A partir do Novo Testamento, o padrão de Deus volta, que ela nunca mudou, né? Deus sempre quis a monogamia, né? Permitiu no Antigo Testamento por conta da situação cultural da época, da dureza do coração, uma série de outras coisas, mas agora, quando Cristo veio, o padrão de Deus está claro, é monogamia. Não tem como defender poliamor aqui, não é? Nem relações homoafetivas. E a última coisa que eu tenho que comentar aqui nessa passagem é que essa passagem puxa o tapete do pessoal que diz que Paulo era machista. Já ouviu essa declaração? Que Paulo era machista? Agora veja bem, o que Paulo está dizendo aqui é revolucionário para a sua época. Ele diz aqui que cada homem tem a sua própria esposa. E pelos padrões da época ele deveria ter parado aqui. Mas ele continua, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Está dando à mulher o mesmo direito que está dando ao homem. Está indo na contramão da cultura da sua época, que era machista, patriarcal. Então, quem acusa Paulo de ser machista e de ser misógino ou de ter uma atitude patriarcal é porque nunca leu Paulo.
Isso aqui é só uma das passagens que a gente vai encontrar que mostra como o apóstolo Paulo ele reconhecia a dignidade, o valor e a igualdade da mulher com relação ao homem nessas questões aqui. Então, primeira pergunta: casar ou ficar solteiro? Paulo diz, olha, considerando a situação de vocês, é melhor ficar solteiro. Mas se vocês não aguentam, então, para não cometer imoralidade, case. Mas aí é casamento monogâmico e heterossexual. Esse é o plano de Deus para vocês. Segunda pergunta: se eu posso me abster de sexo para servir melhor a Deus? Aqui a resposta de Paulo está nos versos 3, 4 e 5. Ele diz no verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. Olha a sequência. É melhor casar ou ficar solteiro? Não. No caso de vocês é melhor ficar solteiro. Mas não se aguenta, se não aguenta, casa. E se casar, sexo é dívida. Sexo é dívida. Veja aqui no verso 3. O que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Não está falando de mesada. É sexo mesmo. Sexo é dívida no casamento. Sexo é dívida no casamento. Quando você casa, você contrai uma dívida com seu cônjuge. Porque todo mundo que casa, casa nessa expectativa. Todo mundo, e quem casa, casa na expectativa de ter relações com aquela pessoa. Ninguém casa com outro assim pensando, vamos viver como os anjos. Quem casa? Essa perspectiva, né? Então, há uma expectativa, e quando você disse sim, e você assinou diante da autoridade civil, você estava contraindo uma dívida, e diante de Deus também, de satisfazer a necessidade daquela pessoa com quem você se comprometeu. E aqui perceba já o direcionamento. Já que é uma dívida, Paulo está dizendo que eu vou ter relações com o meu cônjuge com o objetivo de atender a necessidade dele ou dela. O direcionamento é de mim para outra pessoa. A maioria das pessoas casa para ser satisfeito sexualmente. E é isso que causa problemas no casamento. Né? Eu quero, a minha mulher não me satisfaz. Né? Por que você está se divorciando? Minha mulher não me satisfaz sexualmente. Mas peraí, o objetivo de você ter casado com ela não é que ela lhe satisfizesse sexualmente, mas que você satisfizesse a ela sexualmente. Exatamente porque o pessoal inverte os polos, é que tem tanto divórcio. Eu tenho que pensar no meu cônjuge. Eu casei para abençoar essa pessoa, para fazer ela feliz, para completá-la, e para ser uma bênção na vida dela, inclusive na área sexual também. Agora, quando as pessoas casam por motivo egoísta, eu quero ser satisfeito sexualmente, então os problemas vão começar a acontecer. Não tem como pegar o que Paulo está dizendo aqui e transformar ou fugir da força do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se é dívida, né, tem que ser pago. Também não estou dizendo que você vai chegar e dizer, mulher, hoje é dia de pagar dívida. Tem que pagar, não é? O pastor Augusto diz que é dívida, não tem escapatória. Não, eu não estou dizendo isso. Espero que você não chegue a essa conclusão de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que é dívida, mas é uma dívida entre pessoas que se amam. Vai ter momentos em que a pessoa, de fato, está indisposta ou não está em condições de ter qualquer relacionamento, não é? E o amor que deve permear o casamento, certamente vai mediar isso aí e vai achar uma solução. Mas eu queria que você contemplasse a possibilidade daquilo que Paulo está falando aqui. Ficar solteiro é uma opção. Você não é obrigado a casar. A igreja não deveria cobrar de você, a família não deveria cobrar de você isso. Claro, o padrão de Deus, geral, é o casamento. Mas há exceções, e nós deveríamos valorizar essas exceções, para que a gente não force ao casamento, pela pressão e pelo bullying, aqueles que seriam mais felizes e mais realizados, serviriam a Deus melhor se tivesse permanecido solteiro. Segunda coisa, para você que está casado, a Bíblia é muito clara. Casou, seu alvo e seu propósito na vida é satisfazer aquela pessoa a quem você disse sim, até que a morte os separe. E isso também na área do relacionamento sexual. Terceira aplicação para os namorados. Sexo fora do casamento é porneia. Não tem como você justificar ou tentar encontrar uma brecha na Bíblia para isso. Você não vai encontrar. A única forma de você ficar com consciência tranquila por ter relações com seu namorado ou sua namorada é você relativizar a Bíblia ou abandonar a Bíblia. Mas se você levar a Bíblia a sério, você vai ver que o ambiente, o único ambiente que Deus preparou para que você satisfaça os desejos sexuais é o ambiente do casamento.
Em todos os outros casos, a opção é pelo domínio próprio, como a gente viu aqui pelo menos 2 vezes a expressão aparecer. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus os ajude, também aqueles que caíram, tropeçaram, há o perdão de Deus, a graça de Deus, a restauração desse Deus maravilhoso. A gente vai falar disso um pouquinho à medida que a gente prossegue aqui, 1 Coríntios capítulo 7. Amém?